Continue ligado a Tapir TV, a TV que anima. Ora viva, entramos desta maneira no nosso programa, meu e teu programa. Essa é a quarta edição do programa Reflexões, todas as quartas-feiras, 20 horas. Este programa que sempre te atualiza, não é? Fica mais conectado, mais concentrado. É um programa que vem com muitos temas, né, para debater. É um programa que não só falamos na atualidade, mas sim as coisas passadas para como pode dizer, podemos refletir acerca da certas coisas, não é? Este programa que sempre vai ao ar em todas as quartas-feiras no seu programa Reflexões na Tapira TV. Este é um programa que sempre Este é um programa que sempre te atualiza a sua mente, não é? Mais uma vez, agradecemos aos nossos internautas e telespectadores que nos acompanham todos os dias, não só neste programa Reflexões, mas em todos os programas que sempre a Tapira TV oferece vários e vários programas, não é? Vamos no nosso programa habitual, que é Reflexões de hoje, na nossa quarta edição. Muito bem, aqui temos nossos convidados, como podem ver, não é? Nossos convidados espetaculares que hoje vai nos ensinar, vamos colher alguns conhecimentos. Eu e você ali precisamos de conhecer algumas coisas sobre a vida, não é? Sobre a morte, não é? Então, nosso convidado vai nos ajudar de alguma forma para que possamos entender melhor. Não é? Não fique desligado. Continue nos assistir. O seu programa daqui a pouco vai começar a arrebentar. Daqui a pouco, não perca. Daqui a pouco vai começar a arrebentar o seu programa, não é? O tema de hoje, vamos falar sobre a vida após a morte. A vida após a morte. E aí, caro internauta, telespectador, o que acha? Será que mesmo após a morte há uma vida? Quando alguém morre, será há uma vida? Eu não sei. Se você sabe, comenta ali nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram, até no nosso canal WhatsApp. Lá estamos nós, podes comentar. De lá onde está a assistir o nosso programa, comente. O seu comentário para nós é muito, muito, muito bom. Queremos saber qual é a sua opinião sobre o tema que vai sendo debatido hoje. Após a morte, será que há uma vida por em frente? Há uma vida? Se você morre, o que espera depois da sua morte? Será que há uma vida por lá? Ainda vai começar a viver o que você vivia quando estava em vida? Ou por outra, quando se for religioso, neste caso, se for religioso, um crente, não é? Vai como dizem, no paraíso. Hein? Será que lá no paraíso vai viver da mesma forma como vivia na terra, quando estava vivo? Será? Também tenho dúvida. Sim, tenho dúvida. Então, os nossos painelistas de hoje vão nos ajudar
temos o nosso painelista, temos um profeta que vai nos ajudar e também temos o nosso filósofo. Sim, isto mesmo. Vai nos ajudar hoje mesmo. Queremos saber. Estás curioso? Também estou curioso. Eu não sei. Se soubesse, talvez poderia dizer, mas bem, eu não sei. Também estou curioso que o nosso painelista de hoje vai nos ajudar, não é? Brevemente estaremos já em debate, não é? Estaremos em debate, mas antes estamos a pedir a sua opinião acerca do tema. Comente um pouco ali. Antes dos nossos painelistas, precisamos da sua opinião. Queremos saber se de facto há uma vida. Há uma vida? Se há, comente. Se não há, também. Vamos correr com o tempo, não é? É um programa que sempre anima, um programa que até a produção em geral, acabamos de perder a hora devido ao quê? O nosso programa é um programa muito espetacular, é um programa que anima, é um programa que até nos faz esquecer. Se estás triste, continue assistindo o nosso programa. Vai abrir a sua mente e aí vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Bom, entramos desse jeito, como acabo de citar, não é? Acabo de dizer aqui. Entramos na sua casa, no seu celular, na sua TV, sem bater as portas. De repente, estamos lá, povo, não é? Bom, vamos em breve apresentação aos nossos painelistas de hoje. Estamos com um profeta e um filósofo, não é? Então, eles vão se apresentar e dali vamos começar com o debate de hoje. Esteja atento, não desgrude da sua TV, não desgrude do seu telemóvel. Continua a nos acompanhar. Vai ser uma bomba. Continua a acompanhar. Sintam cumprimentados a nossa Tapira TV, a TV que anima, concretamente nosso programa Reflexões. É um programa que sempre entra ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, muita gente tem aderido ao programa, não é? Então, aqui temos um tema muito especial, que não só da minha parte, da produção, ou em geral a empresa toda, né, a TV toda, também estamos curiosos para poder saber, não é? Acerca do tema de hoje, que é a vida após a morte. É um tema que teremos que ouvir um pouco da vossa parte, não é? Os nossos telespectadores e internautas também estão curiosos para poder ouvir o tema de hoje, para poder ouvir o debate, para poder ouvir se de verdade há uma vida por em frente depois da morte. Será? Então, os nossos painelistas são vocês de hoje, nossos convidados especiais, que vão nos ajudar. Boa noite. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, de seguida saudar a todos os internautas que acompanham aí a Tapira TV, saudar também aqui o apresentador e também ao outro convidado aqui. Chamo-me Said e sou profeta, dizer que estejam ligados a muita coisa que aqui nós vamos aprender. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que existe ali muita gente curiosa para poder saber acerca deste tópico. E eu estou na máxima certeza de que alguma coisa vai acontecer. Estejam ligados no nome de Jesus. Amém. Boa noite, sinta-se cumprimentado a todos que estão a acompanhar o tal programa. E, em primeiro lugar, é de agradecer o convite da Tapira TV, de que eu possa estar aqui no programa. O tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema da reflexão da vida, e estamos aqui nós todos para aprender, e ninguém é superior a ninguém, nós todos estamos aqui para aprender.
e fica ligado a acompanhar o tal programa. O programa traz muitos ensinamentos, muitos conhecimentos. Fica ligado. Boa noite. Sim. Aqui não, chamo Inácio Sete, o filósofo, o teólogo, um filósofo e teólogo, e estou aqui para que possa dar o conhecimento, ou aquilo que é essencial. Muito bom, muito bom, muito bom. Ouvimos as apresentações. Cá nós estamos com Said Antônio, que é o nosso profeta de hoje, e ao seu lado temos o senhor o Inácio Sete, é o nosso filósofo. É o nosso filósofo. Então, aqui há um fogo, hein? Há um fogo entre o profeta e um filósofo. Hein? Imagine isso, gente. Imagine isso, gente. Imagine. Imagine isto. Há fogo aqui, meu gente. Caro internauta e telespectadores, há fogo. Há fogo. Escutem bem, fiquem bem ligadinhos, porque daqui a pouquinho já vai estar em debate. É um diálogo muito importante. Muito importante. Vamos avançar com o nosso tempo, não é? O tema de hoje, como é bem sabido, a vida após a morte, não é? De um modo geral, gostaríamos que pudessem, talvez, nos explicar, ou seja, nos introduzir sobre este tema de hoje, começando com o nosso profeta Said Antônio. Amém. Mais uma vez, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me deu de estar aqui. Dizer que este tema é muito pertinente. A primeira coisa que aqui estarei aqui a abordar é de que quando falamos sobre a vida após a morte, cada um tem a sua crença sobre isso. Alguns dizem que após a morte tudo acabou. Alguns dizem que após a morte há uma outra reencarnação. E nós, como cristãos, nós acreditamos que após a morte existe uma outra vida, não é? Segundo o livro de Lucas, capítulo 16, no seu versículo 19. Adiante, a Bíblia fala a respeito de um certo homem que estava cá na terra, não é? Há uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos, falando sobre o rico e Lázaro. A Bíblia diz que esses dois homens eles estavam aqui na terra. Estando eles aqui na terra, segundo a palavra de Deus, vai dizer que o rico era alguém que possuía muito dinheiro, tinha muita coisa em sua vida aqui na terra. A Bíblia diz que Lázaro era um mendigo, vivia aqui na terra sofrendo, passando por situações. A Bíblia diz que, de repente, acontece que Lázaro morre. E quando Lázaro morre, a palavra de Deus vai dizer que Lázaro foi para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que também aconteceu que o rico morreu. E após a morte do rico, o rico foi para o inferno. Então, isso nos prova de que após a morte existe uma outra vida. E essa vida que existe após a morte, de uma forma simples, essa vida que existe após a morte, a escolha não é feita lá. A escolha é essa que é feita aqui na Terra. Aqui na Terra, exatamente. Okay. Razão pela qual a Bíblia diz que após a morte de Lázaro, sim, Lázaro foi para os céus. E quando o rico morreu, foi para o inferno. Só que a Bíblia diz que lá, dentre os mortos, eles, sim, que haviam morrido, havia uma comunicação. O que significa que aqueles que morreram, entre eles comunicam. Exatamente. Só que a Bíblia diz que havia uma separação, porque Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. Então, de uma forma suicida, resumida, sim, o que eu tenho para poder dizer é que existe sim uma vida após a morte. Muito obrigado. E vamos avançar para o nosso filósofo,
colocando o tema na sua introdução, não é? A vida após a morte. Sim, muito obrigado por me dar a palavra, e que o tema é muito importante, a vida após a morte. Quando nós vamos na essência da razão, que depois da morte não há vida. E a vida é essa que nós estamos a viver aqui, porque quando nós reparamos a realidade da vida, a essência da vida, e aquele que morreu, morreu por aí, terminou por aí. Porque é a mesma coisa como uma planta em vida, nós cortamos pela raiz e a planta morre, aquela planta lá não tem mais a vida e de que após a morte não há vida, porque quando nós vamos, o colega aqui acaba por dizer que o tal Lázaro, quando morreu, estava no outro mundo a conversar, e os espíritos não se comunicam, não conversam, porque o morto está num estado inconsciente e não sabe de nada o que está a acontecer depois dele por lá frente. Quer dizer, quando morreu, Morreu, terminou por aí. terminou por aí. Por aí. Já não há mais Não há nada. nada. Essa argumento que diz que o paraíso que vem a dizer que depois de morte vamos para o paraíso, aquilo aqui é uma argumentação de essência para que pessoas, para que possam acreditar naquilo. Aquilo é uma ilusão da vida, de que eu vou morrer, vou ir no paraíso. Paraíso não existe. A vida é essa que nós estamos a viver. O paraíso é esse que nós estamos a viver, a comunhar. De que o inferno é esse que nós estamos a ver hoje em dia. Essa vida, esse é o inferno. Como qual é o inferno? Desculpa, como qual é o inferno que nós estamos a ver hoje em dia? Porque vou dar aspectos do inferno e na nossa vida. Primeiro é sofrimento. Sofrimento é inferno. É o inferno, o sofrimento. Sim, exatamente. É um inferno. E depois a tristeza, fome, isso é inferno. Tudo aquilo que nós estamos a viver na nossa vida, isso é inferno. Quer dizer, todas as sofrências que o mundo passa é inferno. Exatamente, sim, claro. É um inferno. Todas as coisas malignas para nós é inferno, é isto. É inferno, sim, é um inferno, exatamente, Ok. sim. Então, quando nós ouvimos essa parábola que diz que inferno está lá no céu, que céu? Eu pergunto, que céu? O céu é esse que nós estamos a viver, não há mais outro céu, não tem mais segundo céu. Esse céu nós estamos a viver aqui. Está a ver isso? Não tem mais outro céu. De tipo, quando nós morremos, vamos lá no paraíso, no segundo mundo. Não temos mais o segundo mundo, não temos mais o segundo céu. É essa mesmo, a essência das coisas. Vamos na ótica, na análise das coisas, o que nós estamos a viver. Sim. Tá certo. Muito bom. São as introduções que os nossos convidados, no nosso painelista, que acabaram de deixar para nós. Né? E, ali, se tem uma ideia da introdução do nosso tema, se tiver, é só comentar ali, nós vamos ler os seus comentários, não é? Não importa em que plataforma digital em que você está, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, também, até Twitter, estamos lá mesmo, podes comentar a sua ideia. Será? Discorda o que falou nosso profeta? Discorda o que falou nosso filósofo? Qual é a sua opinião neste caso, caro internauta e telespectador? Qual é a sua opinião? Se tem uma opinião diferente, é só deixar nos seus comentários, nós aqui vamos ler. Vamos ler. Os nossos painelistas. Resumindo, aliás, em poucas palavras, queremos saber o que é a vida. Resumindo, apenas
se for possível, em 1 minuto ou 2 minutos, mais 1 minuto, sim, 1 minuto para cada convidado. Certo. O que é a vida? O que é a vida? A vida é um dom, não é? É um dom divino dado por Deus para um tempo limitado, Ok. não é? Aqui na Terra. É um tempo limitado, concedido, né? Por Deus por um tempo limitado Ok. aqui na Terra, para um propósito eterno. Eterno. Certo. Assim mesmo. O nosso filósofo, o que é a vida? Em relação de que o que é a vida, vamos na essência de que a vida é uma essência das coisas viva, coisa que tem uma respiração. Isso é a vida, a essência das coisas. Então, a vida é aquilo que tem uma essência, tem seu princípio, tem seu fim. Isso que é a vida. Que é a vida. E voltando para o nosso profeta, o que é a morte? A morte é a separação, não é? Da alma e do corpo. Na separação da alma e corpo, é aí onde que aparece a morte. Essa morte. Sim, porque o que dá vida é a alma. Então, quando a alma sai do corpo, é daí onde que surge a morte. Obrigado. Voltando para o nosso filósofo, a mesma pergunta, uma questão que foi colocado ao nosso profeta. O que é a morte? Quando nós reparamos o tal, a questão, o que é a morte, quando nós vamos na essência da vida, a morte nós deparamos como um sonho. Então, nós não vamos aqui argumentar que a morte é uma separação de alma e a vida. Não. Eu pergunto aqui, senhor apresentador, pode me demonstrar aqui ou identificar, epa, esse é a alma, esse é uma vida num corpo humano aqui em conjunto? Bom, gostei da pergunta, mas na altura também estou muito curioso devido ao tema, não é? Então, por esta razão, nós aqui temos o nosso profeta. Então, o nosso profeta está aqui para poder nos ajudar, tanto como o nosso painelista, o filósofo, também está aqui para nos ajudar neste caso, né? E não só eu, a produção, também os nossos internautas e telespectadores também estão com a mesma dúvida, como eu também, não é? Estamos na mesma dúvida, queremos saber o que é a vida, o que é a morte, o que segue depois da morte, não é? É uma situação que preocupante, também queremos saber, não é? Então, por esta razão que a resposta, acredito eu, que o nosso profeta aqui acabou de responder, não é? Em que Talvez poderia responder novamente. em que podemos em que a vida, a morte, estamos na morte. A morte é um estado inconsciente da vida. É isso. Então, praticamente, deparamos com argumentos de que a morte e a vida e a alma tem uma separação. Não existe nenhuma separação. Não existe uma separação. Não existe nenhuma separação. Num corpo, se temos um corpo, temos vamos falar que um processo de respiração num corpo em vazio. Muito obrigado pelas contribuições que aqui foram deixadas. Muito obrigado. Caro internauta, se ouviu, não é? Se tem uma ideia diferente dos nossos painelistas, pode comentar ali. Estamos aqui para poder ler. Pode contribuir com a sua ideia. Nós avançamos com mais questões que aqui temos. Você está curioso, também estou curioso, todos nós estamos curiosos, não é? Voltando para o profeta, não é? Os mortos, será que conseguem comunicar com os vivos, colocando na situação de curandeiro? De alguma forma, até que não de alguma forma,
isso tem acontecido muitas das vezes em que uma determinada família, não é, passa por uma situação Sim, sim. tradicional, não é? Alguém que perdeu a vida na família e, por sua vez, o familiar, não sei o que andou a mexer por aí, eu não sei, não é? Então, a família acaba passando mal. Então, daí, as especulações que saem por ali dizem que se nós estamos a passar mal cá na família, é porque o nosso familiar, quando perdeu a vida, é que disse que não façam isso, não façam isso, ou seja, se eu morrer, então façam aquilo. Então, de alguma forma também, o familiar pode não ter dito, não é, alguma coisa. De repente a pessoa perde a vida, morre neste caso, não é? Então, para a família poder, como pode dizer, poder solucionar a família para estarem bem, é preciso o quê? É preciso recorrer ao curandeirismo, a um curandeiro. E lá chegando no curandeiro, o curandeiro diz assim, depois de entrar, como chama na consulta, eu nunca fui nessas coisas, ainda não pisei, não é? Ainda não pisei nessas coisas. Então, quando lá chegam, o curandeiro, depois da consulta, diz que não, vocês devem comunicar com o vosso antequerido, não é? E o que acontece por sua vez? O familiar tudo bem aceita. Sim, podemos comunicar com o nosso antequerido. Então, o curandeiro faz o que ele sabe ali e tudo mais, e ele acaba, não sei como fazem por ali, não sei como fazem, não sei, mas acaba a voz em si, a voz da familiar, do antequerido neste caso, não é? A voz e todos os problemas que aquele antequerido que deixou aquela família fala tudo, não é? Fala tudo. Então, quer dizer que o curandeiro, o que fala o curandeiro não é o curandeiro não, mas sim é antequerido daquela família. Perceba bem, gente. É antequerido daquela família. Isso quer dizer que o curandeiro naquele momento ele é um vivo. Ser vivo, sim, ele é ser vivo. Mas quem está a falar como posso dizer, é o espírito do antequerido daquela família. E o antequerido ali começa a falar que para poder solucionar deve fazer isto e aquilo. Percebem, né? Então, dali o curandeiro acaba falando para aquela família que o vosso familiar, quando perdeu a vida, mexeu aquilo ou fez isto para solucionar, é necessário fazer isto. Isso quer dizer que o espírito e a carne comunicavam. Quem é o espírito? O antequerido. A carne, que é o curandeiro. Não é, gente? Então, também estou em dúvida, neste caso, se o curandeiro e o tal espírito comunicam. Será que é verdade? Quer dizer que os mortos conversam com os vivos? Também estou curioso. Mas esta parte iremos ouvir depois do nosso breve intervalo. Não saia dali, voltaremos já dentro de um instante. Família moçambicana, sintam-se cumprimentados. Eu sou MC Rasho, MC mais Black da África, sempre ligado todos os sábados aqui na Tapira TV. O programa Beire Show vai dar show. Então fica ligado, convida a sua família. Bora! Vem com a Tapira TV, na telinha ou no feed, é só você querer. Olá, já ouvi falar da MM Filme? A MM Filme é uma agência que presta os seguintes serviços: imagem de videoclipe como
música, documentários, comédias e humor. Edição e masterização de vídeo, captação e masterização de áudio, criação de capa, cartagem, logotipo, tickets, crachás e cartões de visitas. Cobertura de eventos como casamentos, aniversário, cerimônias, eventos religiosos. E ainda prestamos serviço de produção e transmissão de conteúdo digital e muito mais. E não é tudo. Também temos muitas promoções. O que estás à espera? Entre já em contato através das nossas redes sociais ou através dos seguintes números: 84 95 47 199 ou 87 83 83 525. Olá! Vim salientar que o programa Top Show está de volta. Neste ano de 2025, o programa Top Show promete trazer muita animação, muito entretenimento, diversão e, acima de tudo, muito aprendizado. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. Continue ligado a Taupir TV, TV que anima. Olá, família moçambicana, este é o programa Agilizada. Vim salientar que nós estamos a vir com grande novidade. A novidade é esta que todas as quintas-feiras o programa Agilizadas pelas 19 horas vai passar na sua tela com grande novidade. Queremos muitas risadas gargalhadas no ponto. Nós vamos mexer os seus ossos. Família moçambicana, liga sempre, hein? O Facebook, Instagram e YouTube sempre ligado, porque nós estaremos aqui a trazer o melhor para si. Tchau, tchau. E a madame me aceitou. Não rejeitou. Depois de 3 meses. Ora viva, voltamos. Não demoramos, não é? Voltamos. Na nossa segunda parte do nosso programa, na quarta edição do nosso programa Reflexões. Estamos aqui com nossos painelistas que estão nos ajudar com o tema de hoje, o tema que é a vida após a morte. É um tema que está em debate. Você e nós estamos aqui para poder ouvir dos nossos painelistas. Bom, repisando na pergunta antes do intervalo, não é? Perguntava eu e internautas, telespectadores, não é? É uma pergunta que até a sociedade inteira, não é? Também tem uma pergunta. Será que
os mortos comunicam com os vivos? Começando com o nosso profeta. Olhando para a Bíblia Sagrada, o livro que acabamos de ler, o livro de Lucas, ali nos prova que não há nenhuma comunicação entre os mortos e os vivos. Mas naquilo que o apresentador estava aqui a expor sobre a comunicação espiritualmente falando, não é? Sim. Sobre os curandeiros, assim como as pessoas vão para poder consultar, Certo. não é? A Bíblia no livro de Deuteronômio, se a memória não me falha, deixa aqui abrir. A Bíblia no livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor vai dizer uma coisa muito interessante. Deuteronômio, capítulo 18, no seu versículo de número 10. Desculpa, podemos usar a Bíblia? Bíblia Sagrada, Sim, podemos para abrir. telespectadores Sim, internautas para poderem ver Sim, que aqui, de facto, há um debate baseado na Bíblia. Não Vamos é? abrir, sim. Deuteronômio, capítulo de número 10, capítulo de número 18, no seu versículo de número 10 e 12. Deuteronômio, Crônica, Josué, Deuteronômio. por aqui, acho. Deuteronômio, capítulo de número 18. 18. No seu versículo de número 10 adiante. 10, ok. Posso seguir com a Sim, leitura pode ou prosseguir, o profeta? Pode prosseguir. Ok. A Bíblia diz: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. 11. Ou faça encantamentos, que seja médium. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Então, a Bíblia, livro de Deuteronômio, está nos revelar que isso é uma abominação. Para Deus isso não existe. Para Deus isso não existe. Não existe comunicação entre os mortos e os vivos. Não existe. Para Deus não existe. Se alguém morreu, não pode comunicar com os vivos. Aquilo só pode ser imitação, vozes enganosas. Okay. Para quando as pessoas vão consultar lá, começam a falar de que teu pai está a falar muita coisa. Então aquilo é só uma imitação. É uma imitação. Não existe. A Bíblia é isso que está dizendo. Mesmo se o tal curandeiro, falando, a fala do curandeiro é a voz do nosso antequerido, nós não podemos acreditar? Não, a Bíblia, não podemos. A Bíblia está a dizer que isso não se pode. Não existe. A minha base está a dizer que isso não existe. Não existe. Sou filósofo, concordas? Que o curandeiro e os mortos não comunicam? Vamos na teoria de tradição. Teoria certo, sim, tradicional. Sim. Então, nós vamos seguir a nossa origem africana, a nossa cultura, de que a nossa cultura vem a defender que os mortos comunicam com os seres vivos, comunicam com uma pessoa viva, exatamente. Quer dizer que o curandeiro, neste caso, ele consegue comunicar com o nosso antequerido. Exatamente. Se nós vamos consultar, quer dizer que o curandeiro claramente que vai comunicar com o nosso antequerido, neste caso. Não. Aqui nesse caso, o filósofo está a me provar de que existe uma vida depois da morte. Depois da morte. Algo que ele estava a negar. Não. Espera, não. Não existe uma vida depois da morte. Não existe. Então, vamos voltar. Vamos voltar atrás no conhecimento teórico de que os mortos, em que quando um curandeiro entra com o seu espírito, procurando o nome do antequerido, encontra com aquela pessoa, se comunicam
linguagem espiritual, É tá vendo? espiritual. Espiritual. Tudo aí é uma visão espiritual, tá vendo? Quer dizer que aquilo, o que está a falar o curandeiro, para nós que estamos lá a fazer consulta, acreditamos que sim. Nosso antequerido falou-nos isto. Sim. E nós temos que seguir com as tradições que o nosso antequerido disse. Exatamente. Vamos lá no passado. Temos Ok. aquele rei que estava a lutar contra Nínive, em que antes de entrarem na guerra, se foi num curandeiro para se comunicar como vai ser o caminho, se nós vamos ganhar ou não. Ou não? Foi consultar o curandeiro. Exatamente. Isso está escrito na Bíblia. Aí, Mais ou menos. Está escrito aí. Onde mais ou menos? Vamos reparando, analisando aí. Mas está aí na Bíblia, aí, quem entende, aí no parte de Nínive, guerra de Nínive, por aí, está aí na Bíblia, a cidade de Nínive. Tá vendo isso? Então, vamos aqui, os mortos, na tradição, na nossa tradição africana em geral, que os mortos, e na nossa tradição, se comunicam com os vivos, neste caso. Vivos. Há uma comunicação, Há uma entre comunicação, eles. Exatamente. E essa comunicação aqui, quando nós analisamos bem, vamos deparar com os dentro desse mundo aí, aquele morto se transforma em diabo. Em diabo. Isso? Quer dizer, nós podemos acreditar, neste caso, Podemos que dizer- o curandeiro que está a dizer, aqui, dentro dele é o nosso antequerido, neste nosso caso. antequerido. Podemos Então, acreditar. podemos acreditar. O diabo usa a voz daquele antequerido para se comunicar com o tal. Mas isso. espera só. O curandeiro não está a fazer aquela magia para poder comer nosso dinheiro? Não. É isso que Não. eu estou a dizer. Não está a fazer isso. É verdade mesmo verdade aquilo. mesmo, é verdade mesmo. Não querem nos, como diz a expressão, matracar-nos. Não quero nos matricar. Quer dizer que assim eu amanhã, eu decidindo, Nem mesmo. querendo consultar, aliás, quero falar com meu pai, meu falecido pai. Quer dizer que, então, o curandeiro, ali, eu poderei comunicar com meu pai, neste caso. Exatamente. Amanhã, se eu for para o curandeiro, para poder Exatamente. comunicar com meu pai. Exatamente. Poderá comunicar com ele. Exatamente. Eu pergunto, por que que há uma taxa, um nível de desemprego na faixa dos jovens? Por quê? Porque não querem seguir a tradição. Se seguirmos, Se seguir a tradição, daqui para aqui a sua vida vai se desenvolver, vai mudar. Tá vendo? Essas coisas de igreja, vou na igreja X, pastor X, profeta X, lá dentro daquela igreja tem uma teoria de obscuro, fechar a tua mentalidade, de você não seguir aquela tradição da tua origem. Você segue aquela teoria do pastor, vocês não podem pôr no curandeiro, vocês não podem falar com o vosso antequerido, vocês o que. Mais tarde, sabe qual é a razão da vida? A razão da vida, né? Nesse caso, você está querendo nos provar que o que vocês consultam não é obscura, mas o que nós buscamos é obscuro. Pergunto aqui. Quantos profetas caminharam para o curandeiro, para consultar? Chegar no curandeiro... quer dizer que os profetas também têm... Sim, chegar no curandeiro, consultar, falando, eu estou a pedir uma visão para ver que a minha igreja vai encher. Quer dizer que os profetas hoje em dia vão nos curandeiros para poder buscar, como em outras palavras, o fogo, neste caso, Exatamente, o para fogo, a poder raiz. encher a igreja. Exatamente. Esse caso eu acompanhei. Eu não posso editar nome. Não. Aqui profeta, é proibido, não Exatamente. podemos Não posso citar citar os nome do nomes. profeta. Sim. De que tem um profeta, foi no curandeiro, foi consultar, o sucesso da vida da igreja. Ok? Então foi levar o bênção, raiz, quando levou aquela raiz, colocou na entrada da igreja. Daqui para que cheio de sucesso, daqui para que muitas pessoas entraram naquela igreja. Então pergunto agora para o apresentador, por que nas igrejas vão cair muitos controlados? Será que todos têm demônio? Não é porque seguiram as obras obscuras? Essa língua é estranha, Será que língua estranha? Aquela língua estranha é uma língua, é uma língua daquelas pessoas que perderam a vida, dos mortos. A língua dos mortos. Exatamente, aquela língua estranha. Quer dizer que falando aí na igreja. Aí. Quer dizer que os profetas, eles
levam as línguas dos seres, dos mortos, neste caso. Exatamente. Eles sim, sim. usam aquela linguagem. Exato, uma raiz no curandeiro, uma Ok. raiz para colocando na igreja. Na igreja. Depois já o Aquelas irmão línguas daqui são para aqui bíblicas. já Sim, As línguas que nós falamos são bíblicas. são bíblicas. não são bíblias. E é um dom. Aquele é um Mas dom. tudo bem. Também pra- Só não profeta, pra- Sim, sim. podes provar Sim, sim. que essas línguas estranhas são bíblicas? Primeiras de Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios. Sim, sim. Depois vamos Veja. abrir o Atos dos Apóstolos, no seu versículo de número 1. Estás a dizer que essas línguas são bíblicas. Sim, sim. Então, vamos lá no passado. Vamos lá no passado. Primeiro nós temos que acreditar, temos que entender uma coisa, no que você acredita. Porque você fala sobre diversos. Você está a falar sobre... Vamos lá no passado. Uhum, Lá no passado existia única língua uhum. só, mas ninguém. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo de número 12. A Bíblia começa falando a respeito dos dons espirituais. Ok. Temos 1 Coríntios Uhum, capítulo de número 12. 12. Ok. Uhum. Já achou 12? Uhum. Número 12. Irmão, quanto aos dons, diz assim a palavra do Senhor. Irmão, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram tementes e atraídos e levados para os ídolos. Esses ídolos são curandeiros que vocês vão consultar. Ídolos. Então, ok. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem, como pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Olhando para os dons, vamos procurar ali, está aqui. Ok. Há outra variedade de línguas, não é? Variedade de línguas. E ainda há outra interpretação de De línguas. línguas. Significa que a linguagem que nós falamos, existe um dom específico que interpreta isso. Saber aqui, desculpa. Estamos Sim. aí. Variedade de línguas. Sim. Sim. Vamos na atualidade. Aqui já fala variedade de língua. Já perante língua macena, ndau, Não. shona, Então, inglês. quer dizer que não todos são aqui. línguas estranhas. Exatamente, Não, sim. eles estão errados. Depois aí diz mais que existe o quê? Interpretação. E eu pus Entre- falar em inglês aqui, você me ouvir, você Não, interpretar não, para não português. só pra- Português. Sim, São essas é línguas. isso. Quer Falar dizer uma que o língua, você quer referir dizer que o olha filó- só, quer dizer que o filósofo Não, o falar filósofo macena não é um dom. não é dom. Não. O que Falar, é? falar Macena não é uma mandar não é língua. um dom. É dom. Macena O que nem é uma dom? língua. O que é dom? A Sim, Bíblia o- está a falar a respeito de dom. O que é dom? O que é dom? Dom é Queremos uma saber. habilidade que Deus dá para cumprir um certo... Ok, tudo bem. Quando eu falar a língua, a cena, não tenho uma habilidade de falar aquela língua. Não tenho um Isso é domínio de falar. divino. Divino, em outras palavras, é espiritual. Mas cena é uma linguagem espiritual. Macena é uma linguagem espiritual. Não, essa é a questão que eu te faço, porque quando a Bíblia fala sobre os dons, estamos a falar sobre algo divino, algo que está ligado à espiritualidade. Então a minha questão é uma: se Macena é uma linguagem espiritual, se esse mandau é uma linguagem espiritual, o inglês é uma linguagem espiritual. Porque a Bíblia, quando fala sobre diversidade, não estamos a falar sobre Macena, que você está a dizer. Olha só o que a Bíblia fala, só para te provar, só para salientar. No livro de Atos, capítulo de número 2, o que aconteceu realmente. E esse dom, essas manifestações de línguas, Ok. simplesmente nós falamos quando estamos cheios do Espírito Santo. Macena, você fala quando está cheio do Espírito Santo. Você pode ir no curandeiro falar Macena. Você pode ir no curandeiro falar... Então, essas línguas, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que concede. A minha questão, você não pode falar Macena enquanto não tiver, na verdade, o Espírito Santo. Você não pode falar Macena enquanto não... Então, nós vamos entender, vamos abrir o livro de Então quer Atos. dizer que o curandeiro também pode falar línguas estranhas? Não, o curandeiro não fala. Não fala. Não, por causa dos espíritos. Nós temos que Ok. entender, existe diversidade. Existem espíritos malignos, existe Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Na dimensão do espírito, nós encontramos diversidade de espíritos. Existem espíritos que operam Ok. no curandeiro, existe espírito que opera nos cristãos. A qual serve a Então, Deus. ok. Nós Para o estamos- filósofo, o estamos- curandeiro pode falar língua estranha como aqui acabamos de ler? Sim, claro. Não, Língua não, estranha. não, não, Sim, não. claro.
Pode falar língua estranha, Não, tudo não, bem. não, filósofo, não. Tudo bem. Não citando cena andau Falar. línguas bantus, né? São línguas Ok, bantus. tudo bem. Quando o curandeiro lança o trabalho dele, aquelas coisas aí para fembar aquilo aí, Sim. quando lança aquilo, ele já fala em línguas estranhas. Nós podemos entender a pessoa que Sim, está lá na entende, consulta. sim, entende Entende a pessoa. Sim, exatamente, percebes? A mesma questão, vou colocar para o nosso profeta aqui. Uhum, O profeta está perante, uhum. como chama? Perante Está a perante a oração, neste caso, Sim, sim. não é? Então, de repente, o profeta começa a falar aquelas línguas estranhas. Uhum. Os crentes que lá estão na igreja conseguem ouvir, entender o que o profeta diz? Sim, sim. Razão pela qual a Bíblia diz que, sendo dado este dom, é dado de novo o dom da interpretação. Significa que eu tenho que falar, depois tenho que interpretar o que eu estou a dizer. Mas por que, além de interpretar, os crentes que lá estão pudessem também ouvir? Isso tem a ver porque a Bíblia nos exorta ali, diz que quanto aos dons espirituais, eu gostaria que os irmãos não negligenciassem, não negassem. Então, Ok. esses dons aqui não aparecem de uma forma assim, existem sacrifícios e princípios. Por exemplo, temos pessoas que estão dentro da igreja, não têm vida de oração, não têm vida de busca, e esperam com que haja um dom de interpretação. Isso é meio complicado, não vai acontecer. Significa que nós temos que ter um tempo de oração, mas primeiro temos que conhecer, não é? A Jesus, temos que entrar naquele processo de oração muito mais, é daí onde você vai ser concedido essa graça, não só de falar, mas também de interpretar. Por que há necessidade desse dom? É porque dentro da igreja nós encontramos pessoas que não têm vida de oração, encontramos pessoas que espiritualmente ainda são crianças, razão pela qual Deus estabelece esse dom que é o dom da interpretação. Não, para o filósofo, concordaria com o nosso profeta que os crentes lá estão, o profeta começa a orar com sua língua estranha. Os crentes que lá estão entendem. Só para enfatizar aqui, Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ok. De repente, ouviram um som vindo dos céus, parecido com a de uma ventania. Todos eles estavam sentados, ouviram um som por toda a casa. E então apareceram línguas. Essas línguas que nós Essas línguas ali. E a Bíblia diz que todos que estavam aí conseguiam ouvir aquela linguagem na sua própria linguagem. Significa que todos que estavam aí já estavam cheios do Espírito Santo, razão pela qual foram dados o dom de interpretar. Eles já conseguiam entender na sua própria linguagem. Não havia necessidade dos apóstolos que foram cheios aqui começaram a dizer, não, assim nós estamos a falar isso. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia muitos se converteram por causa da linguagem que estava a se falar lá. Então, essas línguas, a Bíblia difere essas línguas como línguas de mistério. Significa que nessas línguas ali, nós podemos estar a falar sobre, podemos estar a profetizar, podemos estar a entregar algo para a vida, uma revelação para a vida de alguém. Razão pela qual existe essa necessidade de ser interpretado. Mas quando a pessoa já está dentro do ambiente, já não há necessidade. O próprio Espírito faz com que a pessoa entenda. Exatamente. Concorda? Então, nós reparamos que aí diz altos, né? Altos por aí. Sim, sim. Então, diz que estavam reunidos todos. Depois houve uma ventania de aqui para aqui, cada um saiu a falar línguas deles aí, estranho. Essa língua atualmente não estamos a ouvir, mas a cena não. Se fosse que era a cena não. Tudo mais. A Bíblia fala, diz que haviam vários moradores ali. Aí tinha Mandão, tinha Maquilimani. Okay. Eles só falavam uma só língua. E Maquilimani conseguia entender na sua própria linguagem, Macena na sua própria linguagem, mas eles falavam uma só língua. Okay. Então, como é que se explica? Mas essa língua era a língua estranha. Línguas estranhas. Mas eles entendiam da sua... Quer dizer que se a pessoa fala cena, entendia com cena também. Se Maquilimani também... Entendia como o Schwab. Mas Schwab também. Exatamente. Ok. Então, como é que é essa língua? Se eles só falavam uma só língua e todos entendiam na sua linguagem, cada um entendia na sua linguagem, não havia nenhuma confusão lá. Isso revela que o Espírito de Deus estava lá e concedeu a graça deles entender. Okay. Então, é por essa razão, quando você diz, por exemplo, quando você diz que essa linguagem
Agora quero para você me provar como é que eu aqui estará a falar esse aqui está a ouvir Macena, você está a ouvir Machuabo. Me explica um pouco. Eu gostaria de entender. Aqui temos variedade de línguas. Macena, Ndau, tudo mais. Surgiu naquele dia lá no passado, quando os apóstolos estavam sentados reunidos, houve uma contradição de línguas diferentes. Diversidade houve em Gênesis. A Bíblia fala que os homens estavam a construir uma torre de Babel. E a Bíblia diz que todos falavam a mesma linguagem. Está a perceber? Falavam a mesma linguagem no início. A Bíblia diz que falavam a mesma linguagem. Deus viu que eles poderiam chegar até os seus por causa do seu entendimento. E Deus decidiu repartir a linguagem. E a Bíblia diz que naquele dia o Espírito de Deus desceu e repartiu. Alguns saíram de lá a falar Macena, outros a falar Machuabo. É daí aonde eles estavam se matar até. Segundo a Bíblia diz que eles se matavam porque não de repente você vê alguém que falava a mesma língua contigo, de repente começou a falar coisas estranhas. A Bíblia diz que entre eles começaram a se matar. E a Bíblia diz que se separaram aí todas as nações da terra. Separaram-se aí naquele dia. Então, aqui a Bíblia fala sobre uma língua específica que é estabelecida através da pessoa do Espírito Santo. No Atos, vem a resumir o que se falou lá no Não. Babel. Não. Uma resumo aquilo. Não. Essa Bíblia, um resumo que se falou lá no passado, Não. a mesma coisa que está acontecendo. Não. tem nada. Entenda que aqui é a vinda do Espírito Santo, a promessa de Jesus, porque Jesus, antes de ir, disse que eu irei ao Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo, ao qual vai vos consolar e vai caminhar convosco. A Bíblia fala que Jesus deu uma ordem, vão, esperem em Jerusalém. E nesse dia a Bíblia diz que estava a se cumprir, o Espírito desceu. Então, como a testificação da pessoa do Espírito Santo tinha que haver essa diversidade de línguas. Então, em Babel não desceu o Espírito Santo. Em Babilônia não desceu o Espírito Santo. Concordas? Que em Babilônia não desceu o Espírito Santo? Aqui nós temos vertentes diferentes. Temos Não, a tua vertente tinha que ter base. a base é essa, da realidade da vida, como você está Então vivendo. quer dizer que o filósofo não tem bases concretas para poder contradizer o que o nosso profeta diz. É isso? Você está a tratar sobre os fatos, coisas assim, pega ali, pega cá. E eu estou a te dar base. Ok. Estou a te dar base. O que nós queremos aqui, basicamente, é uma base, não é? Um lado onde diz que isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, assim sucessivamente. Bom, tenho uma pergunta que gostaríamos que pudessem responder de uma forma breve e resumida, não é? Será que, ou seja, quanto tempo que um crente leva para poder, dizem ser ungido, né? Para poder, de repente, falar língua estranha? Quanto tempo é necessário? Um período de 1 mês, 2 meses, 1 ano a frequentar a igreja para poder entender a língua estranha, para poder falar a língua estranha? Quanto tempo leva, mais ou menos? Certo. Isso tem a ver com a sensibilidade de coração de cada um, não é? O próprio Jesus disse que eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando falamos sobre o batismo da pessoa do Espírito Santo para alguém falar em línguas estranhas, tem a ver de como a pessoa se entrega, não um tempo. Se você hoje, por exemplo, se entregar no Espírito da verdade, você pode ser batizado pela pessoa do Espírito Santo. A única coisa que ele quer é a sinceridade do teu coração, a verdade do teu coração. Desde o momento em que você abrir o teu coração, é dali onde ele vai te batizar. Não tem nada a ver com Deus, não trabalha com tempo. Deus trabalha digamos que Deus trabalha com o coração, não é? Trabalha com o coração. Então, se você tiver um coração aberto, acredito que nem mesmo hoje, você conheceu Jesus hoje, você vai ser batizado. Vai ser batizado. Vai ser batizado. Para o filósofo? Primeiro ponto, pergunto, para que serve essa língua estranha? Ok. Quer dizer, não serve para nada. E para os crentes, não acreditas que o crente pode falar também língua estranha, pode entender? Língua estranha, nós estamos a falar, é uma língua diabólica. Essa língua estranha... Que os pastores, os profetas vão levar lá nos curandeiros, por colocar no raiz na igreja, daqui para aqui a minha irmã começa a falar aquela língua aí. Será que com aquela língua estranha você vai embora no mercado e fala, vai, comprar caril com aquela língua? Ok. Você está a ver, respondendo à questão dele, né?
Só pelo fato de você não ser cristão, logo dá para entender que mesmo eu te explicando não fará muito sentido, mas tá bom, os internautas podem querer aqui Sim, os ouvir. nossos internautas e telespectadores estão curiosos para poderem Exatamente. ouvir. Sim, sim. Exatamente. Em 1 de Coríntios, no mesmo capítulo, adiante, a Bíblia fala que para quem tem dom de profetizar, edifica a igreja. Ok. Mas quem tem dom de falar em língua, edifica-se a si mesmo. Assim. Significa que a espiritualidade, o que nós carregamos, nós sendo homem espiritual, quando nós falamos de línguas, nós edificamos o nosso espírito. Então, esse bem-estar, em algum momento, trata-se sobre diversidade. Para alguém que não fala em línguas, eu acredito que nem mesmo os curandeiros tem algo que os edifica, né? Algo que os fortalece para eles continuar a fazer o seu bom tratamento. Então, nós como cristãos, para nós podermos nos edificar, nós temos que falar em línguas. É Nós temos obrigatório. Nós, digamos assim, a Bíblia diz que tem que falar em língua, tem que se falar em língua. Você como cristão tem que falar em língua. É caráter obrigatório neste caso, como o filósofo está aqui perguntando. Dizer que de caráter obrigatório, a Bíblia não especifica isso. Ok. Não é? Mas o que eu entendo, a Bíblia diz que importa com que vocês busquem os dons espirituais, não é? Se de uma forma obrigatória ou não, eu não sei. Mas o que eu sei, a Bíblia tipo dá consentimento, diz que vocês têm que buscar esses dons espirituais, esse de falar em língua e não só, também de buscar com zelo o de profetizar, não é? É mais ou menos assim. E falando em língua, de acordo com o profeta aqui, falando língua, diz que edifica a si mesmo. Quantas pessoas estão falando em língua, não tem nada, estão pobres, miseráveis, estão por aí. Quer dizer, o seu profeta quer dizer que esta língua estranha traria um benefício, neste caso, para os crentes, neste caso. Exatamente, sim. Se logo que falasse a língua estranha, então eu ficaria rico, neste caso, então. Exatamente, edifica. Há uma coisa que nós temos que entender aqui. A línguas estranhas, eu fui aqui bem específico. A línguas estranhas edifica o espírito. Ok. Não é? Edifica o espírito. Não edifica o físico. Nós temos que... Físico é uma coisa, Físico, espírito é tipo, outra bem coisa. material, neste caso. A Bíblia é totalmente espiritual. Ok, Se tudo você bem. querer levar a Bíblia para o mundo físico, pode se desconverter, porque a Bíblia é totalmente espiritual. Quando há certas coisas que a Bíblia fala que quando você tentar levar para o teu físico, você vai entender que aquelas coisas não vão funcionar, porque são totalmente espiritual. Quando a Bíblia fala que buscai o dom de falar em língua, porque edifica a si mesmo, não está a falar a respeito de por exemplo, te dar dinheiro, te dar casa ou te dar carro, mas fala sobre a tua espiritualidade, o teu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, nós que andamos na área de libertação, área profética, isso nos ajuda muito a estar mais audível na voz profética. Isso nos ajuda a tocar pessoas, coisas a funcionar. Então, isso é o que nos edifica o nosso espírito. Automaticamente é o nosso sustento, assim como jejum, assim como oração. Então, é mais ou menos por ali. Porque línguas estranhas é oração também. Sim, é oração. Quando falamos de língua, estamos a orar. Não sabia, gente. E quando nós reparamos que língua estranha edifica o espírito, o que é espírito? É uma essência de conhecimento. Quantas pessoas aqui que falam língua estranha estão a se edificar com o espírito, tem uma mentalidade, o espírito daquela mesma pessoa da igreja são pobres, não tem forma de pensar, não tem como conseguir emprego, estão todos assim. Tá vendo isso? Tudo bem. Então. Aqui tem uma questão que vai ser colocada, não é? Eu, internautas, telespectadores também estão curiosos, não é? Acredita para o senhor, para o filósofo neste caso, assim que é, acredita nas ações de um curandeiro. Exatamente, é a nossa tradição. Quer dizer que se eu for para o curandeiro pedir algo, o curandeiro vai me dar. Exatamente, sim. De onde parte isto ali? Ok. Nós estamos agora falando de curandeiro. Sim. O mundo, tradição do curandeiro. Sim. E isso tudo parte de um princípio. Qual é este princípio? Qual é este princípio? Força suprema. A força suprema. Exatamente. O curandeiro, ele tem essas forças supremas. Supremo, exatamente. Tem um princípio. Tem uma origem, que é a força suprema, que ele carrega o tal curandeiro.
Mas tudo bem. Quando, como dizem, as forças, não é? Para os profetas dizem que Deus unge, é isto, né? Sim. Separa, não Em é? outras palavras. Exatamente. Para o curandeiro, por exemplo, o curandeiro está a acabar a força, em outras palavras. O curandeiro está a acabar a força, porque muita gente tem dito, não, aquele curandeiro já não trabalha mais bem. Sim, porque para ele deve ir levar fogo, neste caso, deve viajar para levar fogo, não é? Ok, Também tudo bem. tanto como o filósofo acabou aqui citando que o profeta vai buscar o fogo para poder na sua igreja encher, né? Ter enchentes, não é isso? Sim. Então, o curandeiro vai buscar aonde o tal fogo para poder beneficiar as pessoas que vêm lá poder pedir a vida tudo mais. Com quem busca esse tal fogo? O tal fogo. Sim. Isso tudo tem um princípio na origem. E o espírito da família, tá vendo? Ok. Que unge o tal curandeiro, de que ele possa trabalhar daquela forma, daquela força, possa não perder a força. E nós reparamos que entramos na ótica etimológica de que o profeta, agora ninguém te fala com Deus. A profeta não fala com Deus neste Não caso. fala com Deus. Concorda, seu profeta? Estamos aqui diretamente com o nosso profeta, concorda? O profeta não fala com Deus. Não fala com Deus. Mesmo fazendo oração, não fala com Deus. Eu pergunto, por que se o profeta fala com Deus, por que o profeta vai no curandeiro? Porque, qual é a razão? Quer dizer que os profetas vão ao curandeiro. Vai no curandeiro. Nem mesmo essas línguas estranhas esses estão a dizer. Vão buscar lá. Vamos buscar lá. A raiz. Vamos buscar lá. Esse é o profeta? Eu não acredito no que ele está a dizer. Os profetas sim comunicam com Deus. Ok. A razão, vamos olhar eu me olho como testemunho, não é? Como testemunho, eu tenho comunicado com pessoas de uma forma evidente. E eu acredito que isso não tem vindo de mim, mas da parte de Deus. Deus comunica sim com o profeta, só que a comunicação não é sobre algo físico assim. Temos que entender isso, não é físico, não temos que entender. Deus fala em diversidade de formas. Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através da consciência, mas essa certeza aparece quando você tem uma vida de oração, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra, Deus já está a falar através da palavra. Deus fala e fala e fala assim. Então, é exatamente isso. Então, quando ele diz que Deus não fala, só porque os profetas vão consultar. Alguns profetas, nesse caso, vão consultar os curandeiros. Ok. A pergunta é, a quem os curandeiros consultam? Ok, eu pergunto. Ok, tudo bem. Estamos A pergunta vai sim, para sim, o vou responder, exatamente. Ok. Está a dizer que profeta fala com Deus. Quantos crentes na igreja estão miseráveis? Quer dizer, só pela comunicação com Deus teria bênção. O profeta poder pedir a Deus, eu tenho servos aqui, esses servos não têm emprego, são desempregados, Deus faça qualquer coisa, e praticamente a igreja poder ser edificada daqueles servos, poder conseguir até aqui em Moçambique, não poder haver um nível de jovens desempregados. Quer dizer que o profeta, quando está na igreja, ora para a parte dele, não parte dos crentes, como quer dizer. Agora sim, porque o filósofo acaba aqui de citar de que por que o profeta não ora para os crentes progredirem na vida? Para Deus ouvir. Sim, para Deus ouvirem, para poder abençoar. Né? Então, quer dizer, consequentemente, quer dizer que o profeta lá está na igreja, não é? Então, o profeta está a orar somente para ele e família dele e para bênção para ele apenas. E praticamente, naquela oração, é uma fantasia. Uma fantasia. E sim, o profeta faz fantasia. Tá aí certo. na igreja. Okay. E essa fantasia que ele faz aí na igreja, orar, por aí, é para chamar aqui move, para levar algumas moedas dos pobres, Tá pobrezinhos. certo, vamos
Estamos a contratempo, vamos correr com... Ainda temos mais. Caros internautas e telespectadores, continuem se tem uma opinião ou uma resposta diferente, não é? Comente que aqui nós vamos ler. Eu pergunto, daqui para aqui, eu sou profeta. Daqui para aqui, eu sou profeta, que abri minha igreja. Aquilo aí, são Sim. burladores. São burladores. São burladores, profetas. O curandeiro não é burlador. Não, o curandeiro é o origem. É a origem da família. Nasceu mesmo com Quer dizer aquilo, que com aquele espírito aqui. o curandeirismo é a natureza. A natureza Nossa. as essências. O que está acontecendo Concorda? aqui? Não, eu não concordo. Profeta? O que ele está a tentar dizer aqui, está a dizer que existe demônios e não existe Deus. Porque se diz que existe a origem do curandeirismo, Sim. automaticamente está a dizer que existe a origem demoníaca. Não. Origem, curandeirismo, Sim. não é demonia. É uma força suprema. Uma força suprema. Onipotente. Aquela força aqui. Né? Daqui para aqui um curandeiro. É uma coisa inexplicável. Então, você está tentando me provar aqui que existe uma outra vida. Não existe. Ainda vamos chegar lá. Vamos deixar vamos pegar esse fim de pensamento, porque ainda temos essa pergunta para essa questão, né? Para essa resposta, não é? Mas antes vamos avançar com as perguntas, porque os caros internautas, telespectadores, estão confusos, estão, como chama, estão curiosos em saber mais, não é? Acredito eu. A pergunta que tem na sua mente, caro internauta e telespectador, também tenho essa pergunta. Vamos nessa. Será que existe o inferno e existe paraíso? Começando com o nosso profeta. Amém. Olhando para a pergunta, eu digo, claro que sim, existe o inferno. Existe o inferno? Sim, existe o inferno. Onde está o inferno? Não existe uma localização geográfica, segundo a Bíblia Sagrada. Não é? Uma localização geográfica. Não tem um espaço físico. Não tem espaço físico. Sim. Para dizer que aí é inferno. É inferno. Exatamente. Okay. Então, a existência do inferno é totalmente espiritual. Espiritual. Exatamente. Okay. O inferno é espiritual. Mas de que maneira, quando diz que o inferno é espiritual, de que maneira? Por exemplo, assim, se eu morrer, estarei no inferno? Será que estou a perceber mal? Digamos assim, que quando você morre, há uma coisa que você tem que ter na consciência. Quando você morre, o teu corpo, né, que é a tua carne, ela fica aqui. A única coisa que vive é a tua alma. Essa alma onde vai? Já a escolha é essa que você está a viver aqui. Estou a viver aqui. Exatamente. O que vai determinar para onde que você vai é o que você está a fazer hoje. As ações. As ações, a sua vida, de como você está a viver. Se você vai para o inferno, é o que vai determinar, é o que você está a viver. Se você também vai para os céus, é o que você está a viver aqui. Mas é um lugar onde que só o espírito que pode viver coisas espirituais. Simplesmente assim. Ainda a pergunta prevalece sobre a localização do inferno, não é? Então, o profeta acabou de dizer aqui que se morrer o espírito, sabe onde vai, não é? Neste caso, no inferno, sabe. Mas não tem uma base concreta, não é? Que poderia, de alguma forma, especificar a localização, ou seja, assim, explicar a localização do inferno quando alguém morre, o espírito, não é? Vai, será que é no céu ou aqui na terra? É isso que eu estava a dizer, é totalmente espiritual. É totalmente espiritual. Digamos assim, por exemplo, aqui esteja um espírito. Ok. Você consegue ver esse espírito aqui? Não consigo. Então é exatamente isso. Okay. Assim como você vive aqui e consegue enxergar essa casa muito mais, para quem mora e vive o espírito também consegue enxergar o inferno. Okay. Significa que está numa outra dimensão, que não tem nada a ver com o físico. Tá certo. Então, o paraíso existe? Paraíso, sim.
Onde está localizado o paraíso? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente, mesma coisa. Tá certo. Vamos avançar para o nosso filósofo, que as perguntas são essas que foram dadas para o nosso profeta, não é? Sou filósofo. O inferno existe? Quando nós olhamos oticamente a natureza da vida, o que a vida nos dá, e inferno, nós estamos a viver no inferno. Estamos a ver no inferno. Sim, Antes estamos no inferno. Isso é um inferno. Mas de que maneira, mais ou menos? De que maneira, mais ou menos, para poder entender melhor? Porque quando o filósofo disse, assim, já estamos no inferno, eu já estou com medo. É normal eu ver o espírito, assim. Não. O inferno é esse que você está a viver. Esse que eu estou a viver. Mas eu eu estou a viver bem. Não está bem, não. Não estou bem. Não está bem. Cara, internautas estão a ouvir, hein? Não está bem, né, pô? Ok, muito. Por quê? Aqui no mundo, Ok. há muitas lamentações. É inferno, já se vê. É inferno aqui. Morte, é um inferno É aqui. inferno. Ok. Você não comer um dia, é inferno aqui. Ok. Tua namorada te negar, é um É inferno. inferno. Ok, tudo bem. Vamos, então, vamos para... Porque inferno é esse que nós estamos a viver. Sim. O profeta diz que inferno existe. Vem a pergunta, onde está localizado? Não teve base de defender onde está localizado o inferno. O inferno é esse que nós estamos a viver. Está localizado aqui no mundo, é esse. Para o filósofo, o inferno é este que nós estamos a viver. É esse que estamos a viver. Para o profeta, o inferno não se sabe, mas sim o espírito sabe. É isto o seu profeta? Okay, tudo bem. Quando nós falamos assim, sim. O profeta diz, o inferno existe, mas o espírito sabe onde está o inferno. Aí vem a informação. O espírito está num estado inconsciente. Quer dizer que ele não reconhece nada. Não sabe. Quando um objeto tem um conhecimento de saber, quer dizer, esse objeto está em vida. Esse objeto fala, vem. O filósofo pega seu fim de pensamento, acaba aparecendo uma pergunta consoante essa sua abordagem, não é? Eu sou profeta. Explique-nos. Será que os espíritos se conhecem? Por exemplo, assim, se eu morrer, vou poder ver meu pai, meu irmão? Acredito que sim, porque olhando para a base bíblica que nós acabamos de ler no começo, a Bíblia diz que lá onde eles estavam na dimensão do espírito, sim. Lázaro, o rico olha para Lázaro e reconhece Lázaro. Okay. Então, sim, os espíritos se conhecem, porque a consciência não morre. Não morre a consciência? Não morre. Os espíritos ainda são conscientes, razão pela qual a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Então, esses que depois é juízo, né? Quando nós falamos sobre o juízo, estamos a falar sobre a condenação. Né? A condenação, então, essa tal condenação tem a ver com o que nós fizemos, as nossas obras. Então, essas nossas obras, nós temos que estar conscientes para poder saber. Okay. Então, quando nós aqui também, o filósofo também... Após a morte vem um juízo. Não é um juízo, não há. O juízo, esse não estamos a viver. É esse que não estamos a ver. Porque após a morte não há mais nada lá. Como é juízo uma se ninguém está a te julgar? Está a ser julgado. Quem está a te julgar? Primeiro ponto, não há sorte de desemprego, tua vida está miserável, não há nada. Está a ver disso? É um julgamento. É um julgamento. Quer dizer que antes da morte nós já estamos no julgamento. Antes da morte nós já estamos no julgamento. Aí quando você nasce, quando você não está condenado a viver essa vida. Quando você nasce, você pode mudar, por exemplo, nós estamos a falar daqui, a vida terrena, você pode mudar essa situação. De que maneira? De que maneira? Por exemplo, para alguém que está desempregado, procura uma atividade, faz qualquer coisa, trabalha, pode mudar a sua condição de vida. Não tem nada a ver com isso. Ninguém te condenou você a viver assim. Okay. O que significa que você pode mudar essa situação. Okay. Você, por exemplo, digamos que você, por exemplo, não estuda. Você não faz nada para depois dizer que eu estou condenado a viver mal, enquanto você não se preparou, não estudou, não fez nada. O que você espera mesmo? Espera com que o mundo te dê tudo assim? Isso é impossível. Então, o que significa que a condição da nossa vida depende de nós aqui na Terra.
razão pela qual depois daqui é condenação mortal. Então, essa condenação tem a ver com... Então, para o filósofo aqui, ele diz que estamos em condenação assim, neste caso. Exatamente. Estamos a viver esse inferno. Bom, este tema é um tema muito, muito grande, não é? Que nem hoje não vai acabar, nem sei até quando vai acabar, mas, caro internauta e telespectador, nós prometemos trazer este tema daqui a dias, não é? Para poder ainda sabermos mais. Então, estamos na reta final, na verdade, não é? O tempo nos foge. Então, só podemos deixar as últimas considerações, começando com o nosso profeta, só um minuto para considerações finais. Eu quero aqui só deixar ficar para caros internautas que acompanham a Tapira TV, dizer que existe sim uma vida após a morte. Isso é real. Isso é real. Por isso, eu estou aqui simplesmente para poder enfatizar que olhe bem o que você está a fazer, porque após a morte existe o juízo final, que é para viver a eternidade com Deus ou no inferno. Então, coloque isso na sua consciência e você, eu quero acreditar que aqui o filósofo é um dos... eu quero acreditar que o filósofo é como Lázaro, que não acreditou sobre uma outra vida, pensou que a riqueza, depois dessa vida, não haveria outra vida. A razão pela qual foi parar no inferno, ele esteve arrependido. Então, só para falar também com o filósofo, procura conhecer mais esse Jesus e procure mais ler a Bíblia para você entender essas coisas com clareza. Existe sim vida e quando você negligenciar isso, é bem normal parar onde o rico parou. Agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao apresentador também, agradecer pelo convite ao qual foi me dado. Muito obrigado. Dizer Deus abençoe você, no nome de Jesus. Muito obrigado. Últimas considerações e ponto de vista do nosso filósofo em um minuto. Muito obrigado por acompanhar o tal programa. Em que dizer que após a morte não há mais a vida, não há vida após a morte. A vida é comparado como uma lâmpada acesa. Quando aquela lâmpada se queima, não há mais outra vida, não há mais como aquela lâmpada pode acender. É a mesma coisa como uma pessoa, de que após a morte não há mais a vida. Então, praticamente, quando nós reparamos o inferno, esse nós estamos a viver agora atualmente, e praticamente o paraíso é uma ilusão que as igrejas, os pastores, argumentam para que o irmão aí possa acreditar no paraíso. Deixa eu vender os meus bens para eu morar embora no paraíso. Irmão, não há paraíso. Paraíso aqui é essa vida que você está a viver. Sofrimento é esse, inferno é esse. Então, e Força Suprema vos proteja. O curandeiro, neste caso, o curandeiro deve nos proteger, o curandeiro. Não Deus, o curandeiro deve nos proteger. Sim. Ah, meu Deus, que é isso, meu Deus? O curandeiro deve vos proteger, caro internauta e telespectador. Será? Sim. Porque o curandeiro é a raiz, é a nossa raiz, é a nossa semente. Sim, é a nossa semente, é a nossa tradição. Ok. Isso. Muito obrigado. E falando que deve ler a Bíblia, o que é. Oticamente, a Bíblia é a tradição. A Bíblia. Para você estar... A Bíblia? Sim, é a tradição. É a tradição. Para você estar bem na vida, segue a tradição. Ok. Então, quer dizer que se a minha vida não correr bem, tenho que seguir a tradição. Exatamente. Daí vai... Automaticamente a dizer a Bíblia. Não, né? a Bíblia não. Sim. A Bíblia, ninguém fez a Bíblia, é um homem simples assim, como um Inácio por aí. Então, a tradição, deixa eu falar que a Bíblia é a tradição teórico de nosso antepassado. Ok. Então, sou filósofo, nós prometemos, tanto como nosso profeta, nós prometemos elaborar mais um tema
exatamente neste ponto do filósofo, não é? Sobre a criação da Bíblia, não é? Como foi feita, eu não sei. Se você sabe, caro internauta e telespectador, comente ali como foi feita a Bíblia. Mas antes disso, que este tema vai ficar para a próxima edição, né? Sobre a criação da Bíblia. Meus caros, estamos na reta final, aliás, já estamos no final deste programa, não é? Prometemos convidar mais sobre, ainda temos mais coisas relevantes sobre a religião. O mundo quer saber qual é a verdade, não é? Eu também estou curioso para poder saber. Então, prometemos trazer mais tema e assunto relacionado à religião, não é? Isso é muito bom. Não estou a dizer que eu acredito no curandeiro, eu acredito no Deus. Não. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Mas sim estou a dizer que farei o possível, juntamente com a produção que vai trabalhar no sentido para que possam trazer mais temas sobre o que nós falamos, sobre o debate de hoje, não é? Porque esse tema é muito grande e falou-se pouco, não é? Falou-se pouco porque ainda queremos falar mais, só que o tempo já ainda está a nos fugir, o tempo não nos permite. Então, nós paramos por aqui, prometemos próxima edição. Caro internauta, chegamos na nossa reta final, como de sempre, não é? Sempre o que anima, acaba, não é? Fosse sal, não podia acabar, já que açúcar acaba. Se tem uma opinião diferente dos nossos painelistas, profeta e o filósofo, é seu comentário, não é? Deixe ficar ali, nós vamos ler e diremos alguma coisa. Chegamos e despedimos desta maneira. Aqui é Tiago Horácio. Prometo voltar na próxima edição, assim se Deus quiser. Boa noite. Continue ligado a Taupir TV. TV que